Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei! Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Esse vídeo é para esclarecer uma situação à luz do ensinamento da Santa Igreja, porque às vezes nós temos uma pequena confusão. Então, diante desses tempos confusos, vamos esclarecer. Que questão é essa, Tiago? Padres que não distribuem Eucaristia, não dão a comunhão, mas delegam a função aos ministros extraordinários. Acontece a comunhão eucarística, o padre entrega as âmbulas para os ministros e ele senta lá no fundo e os ministros vão entregar a comunhão. Isso é certo? Não, isso é totalmente errado. Porque o padre que faz isso nega o seu ministério. Porque o padre só é padre para nos dar Eucaristia. Entenderam? Isso é uma das funções fundamentais do catolicismo. Mas para explicar isto, antes de eu deixar a fala do cardeal Robert Sará aqui, que é um grandiosíssimo cardeal, vamos explicar. Quem é o ministro ordinário e o que é ordinário? Ordinário é aquilo que se faz sempre, que é o titular, vamos dizer assim. O ministro ordinário da comunhão é o padre, ou seja, ele é o titular. Após o padre, diáconos e, por último lugar, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Entenderam? Na missa, quem deve entregar a Sagrada Comunhão? Primeiro, padre, segundo, diácono e... se os padres e diáconos não forem suficientes, e vai demorar muito, ministros extraordinários da Sagrada Comunhão. Só que eu abro uma aspas aqui, por exemplo, na missa do rito tridentino, né, o missa romano, a missa antiga, antes do novo Ordos, somente o padre entregava e não... Quem assiste a missa tridentina sabe que isso não afeta o tempo em que a missa é celebrada. Fecho aspas. Tá, vamos analisar a situação basicamente pelos nomes. O padre... Como é o nome do ministro extraordinário? Ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Pam. Tá. Como é o nome? Extraordinário. Ordinário é o titular. Extraordinário é aquele em casos, vamos dizer assim, que em casos extraordinários, em casos que precisa-se usar aquela situação, mas não é a ordinária. Ponto. Eu acho que ficou claro... Eu dei uma embananada aqui, mas eu acho que ficou claro essa situação. Ou seja, padre, diáconos, ministros. Tá? Tem 5 ministros e são 5 filas que tem na missa. Tem um padre e tem 2 diáconos. Quem vai entregar a comunhão? O padre, os 2 diáconos, tem 5 ministros, porém só vai precisar de 2. Entendeu? A função do ministro extraordinário é levar comunhão àquelas pessoas que estão enfermas, que não têm condição de vir à missa e que, por ser uma grande quantidade, o padre ou os diáconos não conseguem atender. Então, usa-se os ministros extraordinários. Foi para isso que o ministro... foi, vamos dizer assim, se abriu o precedente, se foi autorizado a utilização dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Ponto. Tá.
Ah, mas meu padre não quer distribuir. Está errado. Quem deve entregar e quem deve distribuir é o sacerdote, tá? E aqui, para confirmar isso tudo que eu estou falando, eu quero trazer então aqui uma fala do grandiosíssimo cardeal Robert Sarah. Olha o que ele vai falar. Muitos sacerdotes afastam-se para permitir que os ministros extraordinários distribuam a Sagrada Comunhão. Isto é errado. É uma negação do ministério sacerdotal, bem como uma clericalização dos leigos. Quando isto acontece, é um sinal de que a formação correu muito mal e precisa ser corrigida. Cardeal Robert Sarah, discurso inaugural do Congresso da Sacra Liturgia em Londres. Ou seja, quando isso acontece, quer dizer que é uma inversão. Algum tempo atrás, eu postei aqui um vídeo em que uma ministra extraordinária estava usando uma casula similar à do sacerdote. E que quando você vê aquela cena, uma missa que era transmitida pela Rede Vida, você pensa que é uma padra. Entendeu? Então hoje, eu já vi vários casos em que ministros extraordinários acham que são padres. Acham que são padres. Eu já vi situação em diaconia que, por exemplo, tem um ministro e foi celebrar ali o diácono. Não tinha um padre, o diácono foi fazer uma celebração. O ministro não deixou o diácono fazer nada, ele fez tudo. Entenderam? Então, meus irmãos, nós não podemos achar, pensar que existe uma igualdade. Não. Sacerdote é sacerdote. Tem as mãos ungidas. As minhas mãos de leigos não são ungidas. Eu já fui ministro extraordinário da Sagrada Comunhão Eucarística. Achava, nossa, que era o top das galáxias. Comecei a estudar e entender. Fui lá, entreguei meu jaleco e falei, não sou mais. Entendi que existe uma hierarquia e que isso não pode mudar, porque isso foi instituído pelo próprio Cristo. Pensemos, você que segue meu canal, que é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, eu não estou aqui fazendo uma crítica a você, de forma alguma. Eu só estou falando que existe uma hierarquia e que o ministro extraordinário ele precisa entender que existe essa hierarquia e ele tem que ser obediente a essa hierarquia, tá? Então é isso. E ministro também não pode purificar, viu? Os vasos sagrados, é padre ou diácono. Então ministro não purifica também. Tem muitas paróquias que os ministros fazem tudo. E não pode, é errado. Então eu estou fazendo esse vídeo também para catequizar e ensinar os messes, né? Os ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!